E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome de Cristo. No vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade no livro de Apocalipse, né? Capítulo 7, estamos aí finalizando, lendo a Bíblia em um ano. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nenhum sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem for dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zabulon 12.000, da tribo de José 12.000, e da tribo de Benjamim 12.000. Zebulon. Visão dos martírios da glória. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as gerações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, né? Se você quer também ser participante de tudo isso que eu estou falando aqui dentro da Bíblia, né? As partes boas dentro de Apocalipse, nós temos uma obrigação, que é servir a Deus e observar as suas leis, os seus mandamentos, ter uma vida de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, nos orientou dentro da sua palavra, dentro da nossa Bíblia Sagrada. Ok? E quem não tiver essa disposição para poder fazer aquilo que Deus nos orienta, aquilo que a Bíblia nos manda, infelizmente, irá para o castigo eterno. Apocalipse, capítulo 8. A abertura do 7º selo. Os 7 anjos, com as 7 trombetas,
as 4 primeiras. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e saiu sobre a terça parte dos rios, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar me perdi, me achei. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Então, se você aí tiver um pouco de curiosidade, ainda que você tenha medo ou tenha receio, ou talvez, né, você acabou de assistir na televisão, no seu telefone aí, na internet, no Facebook, não sei, alguma notícia de alguma coisa ruim de uma pessoa que se diz ser da igreja, não fique assustado, você não precisa ser crente, você precisa apenas, né, ser conhecido da palavra e tentar viver a palavra. Infelizmente, em todo meio que nós vivemos, né, existem pessoas boas e pessoas ruins. Existem pessoas sérias e pessoas que não são sérias, ok? Então, você tem que se espelhar em Deus e não no homem, né? Porque quem te criou foi Deus. Quem te dá proteção, livramento é Deus. Quem cuida de você é Deus, da sua família, da sua filha. Entendeu? É Deus que te dá escape, te dá saúde, te faz milagre, cura, libertação, salvação. E não é o homem. Bom, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz, paz do Senhor, paz.